Encarnação e resgate. Não é que ele tenha pecado, nem seus pais. Certa vez, os discípulos, apresentando a Jesus um cego de nascença, formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Antes de examinar, à luz do Espiritismo, a resposta do Senhor, ressaltemos o fato de os discípulos acreditarem na reencarnação, pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto na intimidade com os discípulos, após as longas caminhadas, embora de público, junto à multidão, incapaz de entender a tese transcendental, fizesse silêncio. O mestre sabia que os homens da época não tinham olhos para enxergar, não tinham ouvidos para entender. Escutavam, mas não compreendiam. A respeito da crença dos judeus na reencarnação, ouçamos o que escreve Leon Denis no magnífico livro Cristianismo e Espiritismo, número 5, sobre a reencarnação. Em suas obras, faz o historiador Joséfo profissão de fé na reencarnação. Refere ele que era essa a crença dos fariseus. O padre Didon o confirma nesses termos na sua vida de Jesus, entre o povo judeu e mesmo nas escolas acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. É o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas a Jesus por seus discípulos. A resposta do Cristo foi clara. O homem que ali estava não havia pecado, nem os seus pais, pois na justiça divina os filhos não pagam pelos pais, nem os pais pelos filhos. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim havia pecado antes do nascimento. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo. E todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. E Leon Denis argumenta: com a doutrina das pré-existências e das reencarnações, tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia, a harmonia se estabelece no universo e no destino. É lógico também que as obras de Deus não se podem manifestar de forma desumana, punição a um cego de nascença, a não ser que se admita a pré-existência da alma. Negando-a, não há por onde fugir. Será uma punição injusta, da qual um indivíduo normal se envergonharia. As obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei. Lei de justiça, lei de amor, lei que corrige o pecador, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias quanto se façam necessárias. Tendo ensinado Jesus que a cada um seria dado de acordo com as próprias obras, lei de causa e efeito, não iria ele insinuar a absurda, a inconsequente ideia de que a lei aplica sanções e corretivos a pessoas sem culpa, como o cego de nascença. As obras de Deus se exprimem no amor, que é também justiça imanente, e na justiça, que é também amor. Aquele homem não havia pecado, mas a sua alma, o seu espírito, sim, em existências passadas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, ensina a sabedoria popular.
Aquele espírito ali reencarnado, ferira antes de nascer, ali estava, portanto, inocente na aparência, para resgatar o seu débito, para soldar sua promissória. Ali estava, ferido nos olhos, nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrara o remoto delito. A lei cobrava a seu tempo o que lhe era devido. Nascer cego ou paralítico, demente ou surdo-mudo, ou com propensão à moléstia grave ou incurável, que se manifestará mais tarde, é bênção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É bênção porque estará resgatando dívida, e com amor, porque a lei é credora compassiva que permite amortizações parceladas. É bênção porque estará sendo reabilitado, e com amor, porque a própria recordação da dívida não é conservada. É bênção porque se estará libertando, e com amor, porque a libertação lhe conduzirá o espírito redimido pelos caminhos de luz da espiritualidade superior. Diante do cego ou do paralítico, do surdo-mudo ou do psicopata, o homem comum interrogará: por que esta criatura nasceu assim? A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a magnanimidade divina. Mas os reencarnacionistas, e entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderão, em nome do Evangelho e do Espiritismo: esta criatura nasceu assim porque o seu espírito pecou noutras existências. A reencarnação explica, à luz da lógica, o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhantes ao do cego de nascença, da época do Cristo e do nosso tempo. Martins Peralva, estudando o Evangelho.